Continuando então, pessoal, nós temos agora a explicação sobre a questão das proteções solares, né? Primeira coisa que vocês têm que saber é que nós temos uma ferramenta auxiliar para fazer esse tipo de análise, que é o transferidor de ângulos, tá? É uma ferramenta auxiliar que ajuda a gente a estudar a questão das proteções solares, ou se eu já tenho uma proteção solar, ou se eu quero projetar uma, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Esse transferidor, ele me dá três tipos de ângulo diferente. Os ângulos alfa, beta e gama, tá? Alguém na aula perguntou o que eram essas legendinhas aqui, né? Sobre isso que eu vou falar agora. Então, através, né, com a ajuda deste transferidor, eu consigo transferir, né, passar os ângulos alfa, beta e gama de uma proteção solar para minha carta solar e entender o comportamento dessa proteção. Tipo assim, ela tá funcionando mesmo? Ela tá sombreando o sol que eu preciso evitar? Ou não tá servindo para nada? Ou então, eu vou projetar um brise, um elemento de sombreamento. Onde que eu coloco, né? Então, a ideia é usar a carta solar para isso e o transferidor. Então, vamos às explicações sobre os ângulos, tá? Alfa, beta e gama. Vamos começar com o alfa. O ângulo alfa, ele representa um ângulo que ele é formado entre o plano horizontal, o horizonte lá da carta solar, e o plano vertical. Então, ele pode ter valores entre 0 e 90 graus. Conforme ele vai descendo em relação ao zênite, que é lá o ponto mais alto da abóbada celeste, conforme ele vai descendo, esse ângulo vai diminuindo. Então, se aqui é o meu ângulo 0 e aqui no zênite é o 90, vai de 90 descendo, descendo até chegar a 0, ok? No transferidor, gente, a representação desse ângulo alfa, ele se dá através dessas linhazinhas curvinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar no transferidor para vocês. Essas linhas curvas aqui, elas nos auxiliam a fazer a colocação deste ângulo alfa na nossa carta solar, tá? Beleza, mas e quando eu vou colocar isso em prática, né? O que esse alfa ele tá medindo exatamente, né? Ele tá medindo a inclinação em relação ao horizonte que esse brise tem. Ou seja, em que ponto que o sol vai começar a ser sombreado, em que ponto que o sol vai incidir sobre essa superfície vertical aqui, que no caso que eu tô sombreando é o brise, tá? Então, ele sempre vai levar em consideração o horizonte e o pontinho aqui mais extremo do brise para que eu consiga entender que o sol, enquanto estiver aqui neste ângulo, vai estar incidindo e a partir do momento que ele passar por cima aqui desse brise, né, passar desse ângulo, ele vai começar a ser sombreado e vai sombrear essa minha janela aqui. Beleza? Então, quando eu falar de alfa, eu tô falando disso, ok? Ele pode também ser utilizado, gente, para me mostrar outras medidas verticais, outros. Não é exatamente a medida vertical, né? Mas ele pode me servir para me passar outros ângulos de incidência solar em relação a outros elementos, tá? Que podem estar sombreando verticalmente a minha edificação, meu terreno, a minha piscina, por exemplo. Nesse caso aqui, é um caso em que eu estaria usando o ângulo alfa para determinar a partir de que ponto que esse prédio vai sombrear uma piscina, por exemplo, se eu tivesse uma piscininha aqui, ó, né? A partir deste ponto, deste ângulo alfa para baixo, até o zero, então do zero até o 63,4 graus, esse prédio vai estar sombreando a minha piscina, certo?
E a partir dos 63,4 graus até o 90 graus, o Sol vai incidir sobre a minha piscina. Então, serve para essas duas coisas, ok? Então, por enquanto, eu estou explicando para vocês a questão dos ângulos. Vamos aos próximos dois ângulos, como eu disse para vocês, né? Tem o alfa, o beta e o gama. Então, vamos ao beta. O ângulo beta, ele representa um azimute da aresta que você vai medir, ou seja, do seu brise. E ele vai de 0 a 360 graus. Mas ele pode ser considerado também de 0 a 90 para um lado e 0,90 para o outro lado. Então, em cada quadrante da minha abóbada celeste do meu horizonte, ok? Em relação à representação desse ângulo no transferidor de ângulos, gente, ele é representado por esses risquinhos aqui da diagonal. Então, vamos lá no transferidor para vocês verem. Esses risquinhos aqui, ó, na diagonal, beleza? Ok, mas e no exemplo, né? Igual eu mostrei lá no exemplo para vocês, o alfa, no exemplo real de construção, como que funciona o beta? Então, o beta, ele vai ser visualizado em planta baixa. O que eu tenho aqui seria um sombreamento por brises verticais. Então, é diferente do alfa, que eu tenho um brise horizontal. Percebam que são ângulos diferentes. Esse daqui é um ângulo que ele é visto em corte ou em elevação. E esse aqui é um ângulo que ele só consegue ser medido em planta baixa, tá? Então, ele serve basicamente para brises verticais, que é o caso aqui que ele demonstra para mim. A partir de qual ângulo desse brise, dessa obstrução aqui, eu vou ter uma sombra na minha edificação e a partir de que ponto, de que ângulo, que quando esse sol passar por esse ângulo, ele vai começar a incidir sobre a minha edificação, a minha superfície, enfim, né? E aí eu tenho, no caso aqui, dois brises verticais, né? Um de cada lado aqui do que eu acredito que seja uma janela, tá? Mas, por exemplo, aqui nesse caso, seria um brise de um lado só. Então, seria tipo metade, né? Seria tipo isso aqui, tá? Seria tipo isso daqui. Beleza? Esse caso aqui. Um brisezinho só. Ok. Então, a outra forma que eu tenho de usar esse ângulo beta é no mesmo caso lá do sombreamento do prédio, eu quero saber agora de que horas até que horas que esse prédio vai atrapalhar a incidência solar sobre, por exemplo, uma piscina, né? Então eu tenho que, conforme o sol estiver caminhando ao longo do dia e tal, se deslocando, eu tenho que entre o ângulo 0 e o ângulo 31, esse prédio ele vai sombrear a minha piscina. E a partir desse ângulo 31, aqui neste quadrante, ele vai começar a incidir sobre a minha piscina. E do outro lado é a mesma coisa. Eu tenho a piscina aqui, só que dessa vez até o 54,5 do lado esquerdo aqui. Ou seja, bem, vai depender de onde esse prédio está virado, né? Até o 54,5 eu tenho um sombreamento dessa piscina. E a partir dos 54,5 eu tenho o sol incendido. Já já vocês vão ver tudo isso daqui na prática, tá? Por enquanto é só a explicação teórica mesmo. Quando eu traço os dois ângulos que eu acabei de mostrar para vocês juntos na carta solar, a cara que fica é mais ou menos essa. Então, eu tenho aqui, ó, o traçado do alfa, feito com o transferidor, e o traçado dos dois betas. Então, eu fico com essas duas linhas aparecendo, quer dizer, três, né? Essas três linhas aparecendo, essa curva e essas duas retas, e consigo identificar o que está sendo sombreado ali. Esse caso aqui é o caso do prédio, tá? Já já vocês vão entender melhor. E aí eu tenho também o ângulo gama. O ângulo gama, gente, ele é parecido
o tracejado dele na carta solar é parecido com o ângulo alfa. Por quê? Porque ele é curvadinho também. Porém, ele é invertido em 90 graus. Então, seria o caso de eu pegar o meu transferidor e ao invés de usar essas curvas do jeitinho que elas estão, seria o caso de eu virar ele e usar elas em pezinhas, ou vice-versa, tá? Então, tem esse giro, né, de 90 graus para utilização. Então, o tracejado dele é igual, é curvadinho também. E ele vai de 0 a 90 graus também, do zênite e do horizonte. Então, eu pego aqui do horizonte até o zênite de 0 a 90 graus, conforme vai descendo, vai diminuindo o ângulo, tá? E ele também representa superfícies horizontais, tá? Só que vamos ver aqui no exemplo de desenhos, né, de elementos construtivos, o que ele representa. Enquanto o alfa representava essa parte aqui do avanço do meu brise, tá vendo? O avanço em relação à edificação, esse aqui, ele representa as partes laterais do brise, então é a elevação. Se aquilo lá é o corte do brise, essa daqui é a elevação do brise. E aí, o que eu vejo aqui? Que a partir deste ângulo aqui de 59 graus, então de 0 a 59 graus, o Sol incide sobre essa edificação. E a partir dos 59 graus até os 90 graus, ele será sombreado. Do outro lado, que eu também tenho um pedacico aqui de brise, seria a mesma coisa, porém percebam que o ângulo muda, eu não consigo nem ler, acho que é 73 aqui, esse ângulo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que do 0 aos 73 graus Celsius, eu tenho incidência solar aqui desse brise, né? Como que eu posso dizer? Nessa janela ou nesse plano de vidro aqui. E a partir desse 73,3 até o 90 graus, só nesse tantinho aqui de ângulo, né, que ele vai sombrear a minha superfície de vidro, tá? Então, este ângulo é isso que ele mostra. É o finalzinho do brise horizontal quando ele é olhado em elevação. Então, imagina que isso aqui é um vidro, tá, gente? O alfa é o limite aqui quando eu vejo a projeção desse brise além da edificação, tá? Então, são ângulos que eles são transferidos de uma forma parecida, porém, olha aqui, o meu alfa, ele foi transferido aqui, ó, tá vendo? A curvinha do alfa. Aqui eu tenho alfa setinhas, levando até esta curvinha aqui. E os meus gamas foram traçados aqui. Por que eu tenho 2 gamas, gente? Porque eu tenho 2 finaizinhos, sempre vou ter, tá? Então, são 2 gamas. E aí, o tracejado, apesar de serem todos em forma de curva, né? São diferentes e delimitam coisas diferentes. Então, se esse aqui me dá a projeção desse beiral, até ele chegar aqui, vou falar que é beiral porque é um brise horizontal no modelo beiral, tá? Então, se esse beiral ele avança até aqui, ele acaba aqui e aqui, tá? É mais ou menos isso. Porém, essa representação aqui é a representação da sombra que ele faz, tá bom? Que já vocês vão entender. Beleza. E se eu colocar todos os ângulos? Só para vocês entenderem o que seria. Seria isso, ó. Eu tenho o meu alfa, que é um ângulo só. Eu tenho os meus betas. E eu tenho os meus gamas. Certo? Então, colocando todos eles com o auxílio do transferidor em cima da minha carta solar, essa será
esse será o padrão de tracejado de cada um deles, certo? Então agora eu vou parar esse vídeo, vou colocar mais um que eu vou explicar na prática, né, as construçõezinhas aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Vou parar aqui.